Em 15 de maio de 1536, Anne Boleyn, segunda esposa de Henrique VIII, foi condenada por alta traição por um júri de seus pares. Ela foi condenada à morte e decapitada em 19 de maio de 1536. Acredita-se que ela tinha 35 anos na época. Então, quem era Anne Boleyn e por que sua morte importa tanto na literatura histórica e contemporânea e na lenda? Quais foram as razões por trás de sua execução e a decisão do rei radical de aprovar a morte de sua esposa? E o que se sabe sobre seus últimos momentos em termos de sua capacidade mental e visão sobre seu fim iminente? Acompanhe-nos mais uma vez enquanto desvendamos e analisamos os momentos finais de Anne Boleyn. Como em qualquer caso da vida real, devemos examinar os fatos que levaram à morte da pessoa em questão. Acredita-se que Anne Boleyn nasceu em 1507 em Londres. Ela foi rainha da Inglaterra de 1533 a 1536, sendo a segunda esposa do polêmico rei Henrique VIII. Notório por sua ferocidade, paranoia e autocomiseração, Boleyn também era mãe da rainha Elizabeth I. Seu legado seria marcado por esses fatores-chave e sua execução em 1536. Anne Boleyn era filha de Thomas Boleyn, posteriormente conde de Wiltshire, e sua esposa Elizabeth Howard, e foi educada na Holanda e na França antes de retornar à Inglaterra em 1522 para se casar com seu primo James Butler, nono conde de Ormond. O casamento foi proibido e interrompido, fazendo a jovem se tornar dama de honra da esposa atual de Henrique VIII, Catarina de Aragão. Há diversas histórias, registros e interpretações sobre os eventos que levaram à infame anulação do casamento do rei com Catarina de Aragão e seu posterior matrimônio com Anne Boleyn. No entanto, isso acabou levando-o a romper com a Igreja Católica Romana e provocou a Reforma Inglesa. Em relação aos seus supostos crimes que resultariam em sua execução, diz-se que ocorreram entre outubro de 1533 e janeiro de 1536. As acusações atribuídas à rainha Anne incluíam envolvimento em relacionamentos sexuais com 5 assistentes ou auxiliares da família real. Isso também incluía seu irmão, George Boleyn, também conhecido como Lord Rochford, e o bom amigo do rei e camareiro, Sir Henry Norris. As acusações alegavam que Boleyn não só dormiu com o homem devido a seus frágeis e carnais apetites, mas também conspirou com eles para assassinar seu marido. A acusação foi refutada em várias ocasiões por historiadores que acreditam que ela foi incriminada pelo próprio Henrique VIII por ser incapaz de dar à luz a um filho, ou por seu leal servo, Thomas Cromwell. O último desenvolveu forte desgosto por Anne, pois ela discordava e desacreditava constantemente seus planos para os mosteiros e alianças com o Sacro Império Romano. Com o tempo, as acusações e possíveis incriminações foram direcionadas a Anne Boleyn e aos homens que supostamente faziam parte de seu esquema. Cromwell teria influenciado significativamente as acusações e as decisões do rei, alimentando sua mentalidade paranoica. Um júri foi montado para revisar o caso de alta traição. Anne, seu irmão George Boleyn, Lord Rochford, Sir Henry Norris, criado do banquinho, os cortesãos Sir Francis Weston e William Brereton e o músico Mark Smeaton foram presos e levados sob custódia com poucas chances de vencer as acusações. Na lei Tudor, os réus eram presumidos culpados até provarem sua inocência, frequentemente sem conhecer todas as acusações e evidências usadas contra eles antes do início do julgamento. Seria uma batalha perdida para Boleyn. O embaixador imperial Eustace Chapos, em seu despacho sobre o julgamento de 4 dos homens, escreveu que eles foram condenados por presunção e certas indicações sem prova válida ou confissão. O mesmo seria dito para Anne e seu irmão. Sem testemunhas, tiveram que se defender por conta própria. No entanto, disse que eles lidaram com os procedimentos admiravelmente, especialmente George, que muitos pensavam que seria absolvido. Isso não seria o caso. Todos foram condenados à morte após serem considerados culpados de traição. George Boleyn, Sir Henry Norris, Sir Francis Weston, William Brereton e Mark Smeaton foram executados na Torre Hill em 17 de maio de 1536. No mesmo dia, o arcebispo Thomas Cranmer declarou a anulação do casamento de Anne e Henrique VIII. Não havia mais volta agora. O destino dela estava selado.
Inicialmente, sua execução estava programada para o dia seguinte, 18 de maio. O trabalho havia começado em um novo andaime na Casa da Ordem na Torre de Londres, entre a Torre Branca e o que agora é o Bloco Waterloo, lar das joias da coroa. Apesar de relatos conflitantes e pouco conhecimento dessas últimas horas, existem formalidades registradas e relatos escritos preservados por testemunhas da época. Embora seu marido não tenha aparecido no dia de sua execução, ela havia escrito para ele antes, aceitando seu destino. Em uma carta datada de 6 de maio, Anne Boleyn escreveu: Senhor, sua graça é desprazer e minha prisão são coisas tão estranhas para mim, que o que escrever ou o que desculpar, eu sou totalmente ignorante. Enquanto você me envia, querendo que eu confesse a verdade e assim obtenha seu favor por tal pessoa, quem você sabe ser meu antigo inimigo declarado. Entendi rapidamente o significado da mensagem que ele me enviou. E se, como você diz, confessar uma verdade de fato pode garantir minha segurança, eu cumprirei seu pedido com toda a vontade e dever. Certamente parece que Anne estava pronta e disposta a morrer, e então, na manhã do dia 18, ela fez sua última confissão e celebrou a missa na frente de Sir William Kingston, condestável da Torre de Londres. Eustace Chapas, que serviu sob Carlos V como embaixador imperial na Inglaterra, relatou ao seu sacro imperador romano que, antes e depois de receber o Santo Sacramento, ela afirmou, sob perigo de condenação de sua alma, que não se comportou mal no que diz respeito ao seu marido, o rei. Sua determinação em permanecer firme diante da morte iminente se tornou mais admirável entre os presentes, reafirmando sua fé e confiança em Deus. Sob instrução de Thomas Cromwell, a execução foi adiada e Kingston ordenou a retirada dos estranhos da torre. Tratavam-se de diplomatas estrangeiros que documentariam e relatariam a execução para seus superiores. A emenda de última hora consolidou as travessuras maliciosas de Cromwell e a sinistra autoridade que ele tinha sobre o rei. Seu motivo para banir os delegados seria suprimir qualquer simpatia pela rainha ou repulsa pelo rei quanto à execução dela. Kingston, porém, recordou que Anne estava muito feliz e preparada para morrer, apesar do rei ter mudado a forma de sua execução de queima para decapitação. Ela não parecia incomodada com a mudança, nem com o fato de que um espadachim especialista havia sido enviado de Saint-Omer, na França, para realizar a execução com uma espada especial, ao contrário do machado tradicional. O dia da execução de Anne finalmente chegaria. Na manhã do dia 19 de maio, William Kingston escreveu: Ela disse: Sr. Kingston, ouvi dizer que não morrerei antes do meio-dia, e estou muito triste por isso, pois pensei que estaria morta a essa hora e teria passado minha dor. Eu disse a ela que não seria nenhuma dor, era tão pequena. E então ela disse: Ouvi dizer que o carrasco era muito bom, e eu tenho um pescoço pequeno. E então colocou as mãos sobre ele, rindo alegremente. Eu vi muitos homens e também mulheres executados, e eles estavam em grande tristeza, e pelo que eu sei, essa senhora tem muita alegria na morte. Senhor, o esmoler dela está continuamente com ela, e tem estado desde as 2 horas depois da meia-noite. Anne parecia estar brincando com toda a situação, especialmente com seu famoso comentário sobre o pescoço pequeno. Porém, Kingston não pareceu compreender ou entender a piada. Isso demonstra que Anne Boleyn era desafiadora, forte e aceitava plenamente seu destino, o que pode ser visto como admirável, mesmo que outros não soubessem lidar com a situação. Posteriormente, Kingston escoltou Anne Boleyn de seus aposentos no Palácio Real da Torre, os mesmos onde havia se hospedado antes de sua coroação em 1533, para o cadafalso onde seria executada. Para aqueles que presenciaram o evento, foi dito que Anne garantiu que sua aparência estivesse arrumada e digna. O arminho em sua roupa confirmava seu status. Sua saia era de cor carmesim, a cor do martírio. E a dela, o capuz era o tradicional inglês em forma de frontão, uma peça que cobria o cabelo e se assemelhava ao frontão de uma casa. Ela fez sua caminhada final em direção ao cadafalso e foi acompanhada por 2 assistentes femininas, com registros mostrando um espírito diabólico que parecia tão alegre como se ela não fosse morrer. Ao chegar ao cadafalso,
Berlim se voltou para a multidão e fez um discurso angustiante, de acordo com o protocolo de execução. Boas pessoas cristãs, eu venho aqui para morrer, pois de acordo com a lei e pela lei, fui julgada para morrer e, portanto, não direi nada contra isso. Eu vim aqui para não acusar nenhum homem, nem para falar nada sobre isso, pelo qual fui acusada e condenada à morte. Mas peço a Deus que salve o rei e o deixe reinar sobre vocês por muito tempo. Pois nunca houve um príncipe tão generoso e misericordioso, e para mim ele sempre foi um bom, gentil e soberano Senhor. E se alguém quiser se envolver na minha causa, peço que julguem da melhor maneira. E assim me despeço do mundo e de todos vocês, e desejo de todo o coração que todos vocês rezem por mim. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim. A Deus eu entrego minha alma. Neste ponto, o manto de arminho foi removido, e Anne tirou sua touca e prendeu seu cabelo sob um coife. Ela se virou para a mulher que a havia levado ao cadafalso e as abraçou. A mulher chorou e orou a Deus pela salvação dela antes de aplicar a venda nos olhos de Anne. O momento havia chegado. Anne ajoelhou-se ereta, o que era comum no estilo francês de decapitação, e orou uma última vez, repetindo as palavras: Jesus, receba minha alma. Senhor Deus, tenha piedade da minha alma. Então, após um golpe de espada, tudo acabou. A execução foi testemunhada por Thomas Cromwell, Charles Brandon, primeiro Duque de Suffolk, o filho ilegítimo do rei, Henry Fitzroy, e Sir Ralph Warren, Lord Mayor de Londres, bem como vereadores, xerifes e representantes das várias guildas de ofícios. A maioria do Conselho Real também compareceu. Diz-se que o arcebispo Thomas Cranmer desabou e chorou após a decapitação, dizendo ao teólogo escocês Alexander Ailes: "Ela que foi a rainha da Inglaterra na terra, se tornará hoje uma rainha no céu." As damas que acompanharam Anne em seus passos finais envolveram seus restos mortais em um pano branco e os levaram para a capela próxima de São Pedro e Vincula. Um antigo baú de olmo foi usado como caixão no sepultamento, pois um não havia sido fornecido. A cabeça e o corpo de Anne foram colocados no baú e enterrados no couro perto dos restos mortais de seu irmão, Lord Rochford. Mesmo na morte, o legado de Anne Boleyn é mais forte do que nunca. A Torre de Londres recebe mais de 2 milhões de visitantes anualmente para se educarem e visitarem a Capela de São Pedro e Vingula, seu último lugar de descanso. Seu impacto na história incluiu o nascimento do anglicanismo, generosidade com os pobres e defesa da segurança aos perseguidos religiosamente na Europa. Em 1876, a capela onde descansa passou por uma restauração após a descoberta de que o chão estava afundando. Ordens foram dadas para exumar restos mortais enterrados no local, antes que equipes especializadas garantissem o manuseio e exame cuidadoso, de acordo com os registros da torre, para identificar corretamente os sepultamentos. A equipe confirmou que o local de descanso de Anne Boleyn de fato continha ossos femininos. O Dr. Frederick Moult confirmou que eles pertenciam a uma mulher entre 25 e 30 anos de idade, de corpo delicado, que tinha proporções esbeltas e perfeitas. Eles também localizaram os restos de 2 homens perto do local, que acreditavam ser os duques de Somerset e Northumberland, que foram registrados como estando entre as rainhas Anne Boleyn e Catherine Howard. Após o trabalho realizado e os exames completos nos ossos, os restos de Anne foram colocados em um caixão carregado dentro de uma caixa de carvalho com um emblema carregado inscrito com seu nome, data de morte e o ano do reenterro, 1877. A caixa foi enterrada onde Anne foi achada. E assim encerramos mais um episódio de The Last 24, esperamos que tenha gostado. A história angustiante das últimas horas de Anne Boleyn é ao mesmo tempo desoladora e corajosa. Como mencionado, muitos especialistas acreditam que ela foi vítima de uma perseguição por pessoas como Thomas Cromwell, que não toleravam sua confiança e firmeza. Ela defendeu suas crenças com integridade, perspicácia e coragem nos momentos finais, antes de sua morte. Anne Boleyn entrará para a história por muitos motivos. Seu único erro foi casar-se com o rei Henrique VIII. Até a próxima, cuidem-se, pessoal.